18 horas. Notícias de Manaus, Amazonas, Brasil e do mundo. Agora na Mix. 6 horas e 1 minuto em Manaus. Boa noite pra você em 100,7. Boa noite pra você na sintonia certa no melhor Mix do Brasil. A partir de agora o programa 18 horas. Hoje, quarta-feira, dia 5 de maio de 2021. Vamos juntos até às 7 da noite com as principais notícias do dia pra você. Boa noite, Karime Leal. Muito boa noite, Carlão. Boa noite pra você que acompanha a programação aqui da Mix Manaus. É isso aí, estamos juntos a partir de agora até às 7 da noite aqui no programa 18 horas. Karime Leal, me diz aí, o circo está de volta, o circo reestreia, volta às apresentações. Exatamente, com as novas medidas de flexibilização, o circo está incluído Sim Senhor. E temos hoje 2 pares de convite para você que nos acompanha pelo aplicativo Mano. Aqui, o Circos Marcos Frota. Então vá lá, vamos assistir a esse maravilhoso espetáculo. Para você que participa com a gente aqui pelo aplicativo Mano, interage, comenta alguma reportagem, faça perguntas para a nossa entrevista, que você vai ganhar aí um par de ingressos. São 2 pares que a gente vai estar dando para você hoje aqui no programa. É só participar, não é isso, É só participar com a gente. 6 horas e 2 minutos, boa noite. 18 horas. Olha, hoje no 18 horas, hein? Os profissionais da saúde no Amazonas pedem socorro para os deputados do estado para conseguir receber direitos trabalhistas sonegados pelo governo do estado. Vamos falar também operação da Polícia Federal em vários estados do Brasil. E aqui no Amazonas, o alvo é o grupo João Santos, proprietário da empresa Cimento Nassau. A acusação é de sonegação de tributos e direitos trabalhistas. E direto de Brasília, nosso jornalismo traz os destaques dos trabalhos da CPI da pandemia no Senado Federal. Fala pra mim agora, você acha que o trânsito está ruim? Está. Aqui no 18 horas vamos falar sobre mobilidade urbana e conhecer os detalhes do projeto municipal Mobilidade com Responsabilidade. Bom, essas e outras notícias, os principais destaques do dia, você confere no 18 horas, hein? A partir de agora, aqui no melhor Mix do Brasil. Você está ouvindo Mix 18 horas. E hoje o presidente Jair Bolsonaro sugeriu que a China teria se beneficiado economicamente da pandemia e afirmou que a Covid pode ter sido criada em laboratório. E o nosso correspondente em Brasília, o jornalista Carlos Eduardo Matos, conversa agora com a gente ao vivo e traz os destaques direto de Brasília desta quarta-feira, quando a CPI da pandemia ouviu o depoimento do ex-ministro da Saúde, Nelson Teich. A CPI também aprovou a convocação do atual secretário de Saúde do Amazonas, Marcelo Campelo. Muito boa noite, Eduardo. Tudo bem? Boa noite, Carlão. Boa noite, Karime. Boa noite. Tudo bem com vocês? Tudo bem. Boa noite a todos que nos acompanham na Rádio Mix Manaus. Pois é, agora há pouco, os integrantes da CPI da Covid-19 aprovaram com unanimidade a convocação do secretário de Saúde do Amazonas, Marcelo Campelo, e do ex-secretário executivo da Suzano, o advogado João Paulo Marques dos Santos. Mas a data do depoimento dos dois ainda não foi definida pelo presidente senador Omar Aziz. Ele apenas aprovou, junto com os integrantes, aprovou os requerimentos e fizeram a votação simbólica, né, por unanimidade. O pedido de convocação dos dois foi feito pelo senador Marcos Rogério, que lidera a tropa de choque do governo, para apurar irregularidades durante o agravamento da pandemia no estado do Amazonas. Agora, para amanhã, o que está certo para amanhã, Karine? O que está certo para amanhã que vai ter o atual ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, e o representante da Anvisa, né, da Anvisa, que é o Antônio Barra Torres. Então a agenda já para a semana que vem, após a votação de hoje, já foi definida. Para a semana que vem tem terça-feira, Fábio Van Garten, chefe da Secretaria de Comunicação do Governo, o ex-chefe, na verdade, ele saiu após divergências, e representante da Pfizer. Na quarta-feira tem representante da Fiocruz e do Instituto Butantan. Fizeram questão de juntar as duas instituições que estão produzindo vacinas do Brasil. E quinta-feira vai ter o Ernesto Araújo, que é o ex-ministro das Relações Exteriores, uma das lideranças da ala ideológica do governo Bolsonaro e representante da Sputnik, que está enfrentando um duro problema aí com a aprovação junto à Anvisa, né, da vacina.
E essa é a agenda já de terça, quarta e quinta para a CPI da Covid-19. Agora, Karine, falando sobre essa questão da fala do presidente Jair Bolsonaro, como você citou agora há pouco, a CPI ela sofreu na verdade uma interferência externa. Pela primeira vez ela sofre essa interferência por parte do presidente Jair Bolsonaro. Ele estava em um evento que tratava da internet 5G no Brasil, né, lá no Salão Nobre do Congresso Nacional. E Bolsonaro, interessante que Bolsonaro foi a pé, ele saiu lá da presidência e caminhou até o Congresso Nacional para participar desse evento. Esse evento é muito significativo porque envolve a China. A empresa Huawei está na concorrência para a implantação do 5G aqui no Brasil. Então ele foi lá, né, e deu o recado dele. Vamos ouvir o que o presidente falou agora. É um vírus novo, ninguém sabe se nasceu em laboratório ou nasceu por algum ser humano ingerir um animal inadequado. Mas está aí. Os militares sabem o que é guerra química, bacteriológica e radiológica. Será que nós estamos enfrentando uma nova guerra? Qual o país que mais cresceu seu PIB? Não vou dizer para vocês. Você está ouvindo 18 horas. Bom, essa foi a declaração do presidente Jair Bolsonaro lá em Brasília durante os depoimentos, não foi no depoimento, ao mesmo tempo que estavam acontecendo os depoimentos da CPI da pandemia, que o ex-ministro Marcelo Taixe estava sendo ouvido. E aí, esse trecho, exatamente esse assunto a respeito da China, é que repercutiu na CPI, não foi isso? Estamos ao vivo conversando com o nosso jornalista Carlos Eduardo, ao vivo, direto de Brasília, não foi isso? Exatamente, Karine. Isso repercutiu muito mal. Foi dura, como você falou, foi pela manhã o evento e estava em andamento a CPI. O ex-ministro Taixe estava no depoimento e a assessoria do presidente, senador Omar Aziz, foi informou o presidente sobre o que ele havia falado. Ficou muito decepcionado, ele fez vários comentários durante a CPI e logo em seguida, durante a coletiva de imprensa, ele fez uma declaração rápida sobre o que ele acha das declarações do presidente Jair Bolsonaro. Vamos ouvir. Parceiro comercial com a China não dá para menosprezar. Nem do ponto de vista do IFA que nós estamos precisando, nem do ponto de vista da economia brasileira. O que nós vendemos de commodities e o nosso intercâmbio da China em relação a trazer tecnologia e mandar para eles grãos, frangos, carne e ferro é importante para a nossa economia. Então nós não estamos tratando apenas da vacina ou do vírus. Nós estamos falando algo muito mais importante, porque quando você fecha parcerias comerciais e quando elas param de existir, para retomar demora anos. E o que nós estamos vendo e preocupados é que esses ataques permanentes à China não é só o vírus que vai matar brasileiros. Pois é, a gente acompanhou aí as falas do senador Omar Aziz na coletiva depois da sessão da CPI da pandemia lá no Senado Federal, ele retrucando e criticando, né, de certa forma, claramente criticando a fala do presidente Jair Bolsonaro, atacando visivelmente a China. Vamos voltar a falar ao vivo com o nosso repórter Carlos Eduardo, que está em Brasília e está acompanhando toda essa movimentação. Foram duras essas críticas do senador, não é? Foram duras e justas, né, Karine? Porque não dá para brigar com a China nesse momento, não importa as divergências ideológicas, todos nós temos opiniões. O governo Bolsonaro, ele sofre uma dura interferência de sua ala ideológica de extrema direita. E eles insistem em interferir ali nas atitudes do presidente para que ele possa agir no sentido de dividir o país em opiniões
e fazer com que essa luta pela pandemia possa ficar segregada em grupos, né, contrários e grupos a favor. Há uma questão que divide e que envolve a China na questão das vacinas e a contrapartida do Brasil, que no caso é a telecomunicação e as commodities. A China ela quer que o Brasil faça negócio com relação à tecnologia 5G, mas a ala ideológica alega que há suspeita de espionagem por parte da China. Enfim, coisas que vêm lá dos Estados Unidos, enfim. Mas, Karine e Carlão, sobre o depoimento do ex-ministro Nelson Teich, foi um depoimento morno, hoje, porém técnico. Essa foi a opinião de vários senadores ao deixarem lá a reunião da CPI da Covid-19. E o ex-ministro explicou os motivos pelos quais ele entregou o cargo de ministro da Saúde, que durou apenas um mês. Ele disse que saiu porque viu que não teria autonomia e nem liderança que esperava ter na gestão do Ministério da Saúde. Estava sofrendo uma intervenção de uma gestão paralela, que vinha do presidente e dos integrantes do governo. O Teich, ele afirmou que o governo estava pressionando ele para implantar a cloroquina como medicamento contra a Covid-19. Lembrando que lá o Mandetta, ontem, ele disse que tentaram fazê-lo assinar um termo que mudava a bula da cloroquina. Não conseguiram, ele saiu. Entrou o Teich e o governo tentou implantar a cloroquina entre o tratamento da Covid. E por saber que ele, como técnico, sabendo que não havia estudos que comprovam a eficácia da cloroquina naquela época, ele não apoiou essa medida do governo, mas ficou vendo que o presidente Bolsonaro e sua equipe de governo promovia em diversas ocasiões eventos, ações, como aquelas saídas que ele fazia, aquelas aglomerações, tudo apoiando a cloroquina. Então ele decidiu deixar o governo com aquela famosa frase: todos nós temos uma escolha, eu escolhi sair. Exatamente. Então essa que foi a situação do ministro Teich. Exatamente. Muitíssimo obrigada pela sua participação, conversando com a gente, trazendo todas as informações e os destaques mais importantes direto de Brasília. Um abraço, obrigado, viu? Muitíssimo obrigada, boa noite. Conversamos com o jornalista Carlos Eduardo, ao vivo, direto de Brasília. 6h13, boa noite. Você está ouvindo 18 horas. E ontem o governador Wilson Lima anunciou em suas redes sociais que vai enviar para a Assembleia Legislativa um projeto para diminuir o valor do cartão auxílio estadual. Isso mesmo, além de tornar permanente e ampliar o número de atendidos pelo programa. O programa foi lançado pelo governo em janeiro desse ano e começou a ser pago em fevereiro para 100 mil famílias, em 3 parcelas de R$200. Com o projeto, o auxílio se torna permanente e com um valor menor, de R$150. E a proposta de Wilson Lima foi um dos temas debatidos hoje pelos deputados. A oposição sugeriu que o governo aumente para R$300 por mês o valor do auxílio, pois o valor de R$150 está abaixo do custo da cesta básica, que hoje é de R$263,98. A repórter Odineia Araújo tem mais detalhes pra gente agora. Vamos conferir. O anúncio de tornar permanente o auxílio emergencial do governo do estado às famílias em vulnerabilidade social foi feito ontem pelo governador Wilson Lima em suas redes sociais. De acordo com ele, o auxílio deve beneficiar 300 mil famílias de todo o estado com um valor mensal de R$150. A medida, que ainda precisa ser aprovada pela Assembleia Legislativa do Amazonas, foi encaminhada com pedido de apoio aos deputados para que o projeto seja aprovado. O deputado Dermilson Chagas, do Podemos, conclamou os colegas a apresentarem emenda coletiva propondo que o auxílio seja de R$300. Ele explica que o governo do estado pode pagar mais. É só usar o valor do FTI, o Fundo de Fomento ao Turismo e Infraestrutura, e auxiliar não apenas 300, mas 400 mil famílias com o valor de R$300. É possível e pode ser feito. Não dá só para 150. Além do mais, tem outras categorias, outros profissionais que precisam desse benefício, não só quem está em situação de vulnerabilidade. Profissionais que deixaram de exercer sua atividade e ficaram sem sua renda e que precisam de um ganho. R$150
supra a necessidade de 4 membros da família. É uma ajuda, mas ele pode fazer muito mais pelo povo que vem sofrendo, pelas suas omissões do governador, pela negligência do governador, pelo fechamento de postos de trabalho, que ele simplesmente está devolvendo. O deputado explica que o Estado tem superávit de arrecadação e que em 2019 foram 3 bilhões de reais a mais na conta. Em 2020, foram 5 bilhões de reais a mais nos cofres do governo. Cadê esse dinheiro? O Estado bateu seus recordes de arrecadação. Os programas, muitos nem foram realizados como o CEPRO, não conseguiram executar 150 milhões de reais, reduziram para 57 milhões, desses 57, 12 milhões de exercício anterior. Mostra que não tem política. E para onde está esse dinheiro? E o que nós estamos vendo é que o governo, de forma muito silenciosa, pratica alguns atos que fica refletindo os poderes da Assembleia, do Tribunal de Justiça, dos municípios. Mais dinheiro tem até demais. O valor do auxílio é menor do que a cesta básica calculada pela própria Comissão de Defesa do Consumidor da Casa Legislativa. A cesta básica no Amazonas acumulou alta de 6% nos primeiros 4 meses do ano. Em março, a cesta básica era de R$ 251 reais. Em abril, saltou para R$ 263 reais no Amazonas. O ovo, a linguiça, o feijão e o desinfetante foram os que mais pesaram nas compras. Com os R$ 150 reais de auxílio do governo do estado, não daria sequer para comprar os produtos básicos para a família. Se optar por comprar carne, por exemplo, a família poderá comprar apenas 5 quilos da carne de segunda, que não dará nem para uma semana, dependendo do tamanho da família. Odineia Araújo para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. A Secretaria Municipal de Saúde anunciou hoje a abertura de cadastro no site Imuniza Manaus para trabalhadores da educação e pessoas com deficiência permanente para vacinação contra a Covid-19. As 2 categorias fazem parte dos próximos grupos prioritários da vacinação, que deve começar com a chegada de novas remessas de vacinas aqui em Manaus. A repórter Nathalie Moraes acompanhou a coletiva de imprensa e traz todos os detalhes para a gente agora. Vamos acompanhar. A secretária de Saúde de Manaus, Chádia Frache, anunciou hoje a abertura de um cadastro para planejar a vacinação de trabalhadores da área da educação e de pessoas com deficiência permanente. O cadastro tem início nesta quinta-feira pelo sistema Imuniza Manaus e servirá para a prefeitura estruturar a próxima etapa da vacinação aqui na capital. Lembrando que esse cadastro serve para que a gente possa planejar da melhor forma o número de doses e atinja ao máximo pelo menos 90% do público. Os trabalhadores da área de educação incluem os profissionais servidores da pasta, incluindo os professores de creche, ensino fundamental e médio, ensino básico e também do ensino superior. Os deficientes físicos permanentes incluem aqueles que têm dificuldades de locomoção, deficiências intelectuais e sensoriais. Manaus tem hoje 16.102 servidores municipais da área da educação, sendo que 13.000 são professores. Desse total, cerca de 5.000 profissionais já receberam a vacina por meio do estudo COVAC Manaus, realizado pela Fundação de Medicina Tropical. A secretária também afirmou que Manaus recebeu 5.850 doses da vacina Pfizer. Essas doses devem ser aplicadas em gestantes e puerpérias com doenças pré-existentes ou com deficiência permanente acima de 18 anos. Nós recebemos as doses da vacina Pfizer-BioNTech, recebemos 5.850 doses. Essa vacina ela precisa de um planejamento também específico. É uma vacina onde o armazenamento é especial, onde o tipo de seringa difere das outras e é necessário que se use diluente também. Então está sendo feito todo um planejamento para a utilização dessa vacina. Nós recebemos as seringas
Lembrando que aqui em Manaus, a Sensa segue ministrando somente a segunda dose da vacina contra o novo coronavírus. A aplicação da primeira dose está suspensa por determinação do Ministério da Saúde, inclusive para quem já tinha agendamento marcado pelo Sistema Imuniza Manaus. Nathalie Moraes para o 18 horas. E ainda falando sobre vacinas, o Amazonas atingiu hoje 924 mil doses de vacina contra a Covid-19 aplicadas, sendo que 614 pessoas receberam a primeira dose e 310 mil já receberam as 2 doses da vacina necessárias para garantir a imunização considerada satisfatória pelas autoridades de saúde. Karen Milhão, e com isso o Amazonas vacinou 14,57% da população com a primeira dose e 7,13% com as 2 doses, muito longe ainda dos 70% recomendado pela Organização Mundial da Saúde para uma imunização satisfatória da população no caso da Covid-19. Você está ouvindo 18 horas. Agora me conta uma coisa, você acha que o trânsito está ruim? Esse é o nosso assunto daqui a pouco aqui no 18 horas. Vamos conversar, vamos falar sobre mobilidade urbana e conhecer os detalhes do projeto municipal Mobilidade com Responsabilidade. É um instante só, logo depois da música. Vamos agora com a previsão do tempo para esta noite de quarta-feira e também madrugada de quinta-feira. Tempo e temperatura com Karime Leão. Previsão do tempo. Segundo informações do Climatempo, a previsão é de pancadas de chuva durante a noite e a madrugada. A mínima prevista é de 24 graus, a máxima pode chegar a 31 graus. As chances de chuva são de 90%, a umidade relativa do ar fica entre 66% e pode chegar até a 97%. 6 horas 28 minutos, boa noite. Os profissionais da saúde no Amazonas pedem socorro para os deputados do estado para conseguir receber direitos trabalhistas sonegados pelo governo do estado. São os trabalhadores concentrados, contratados pela Secretaria de Saúde do Amazonas no ano passado, que estão há 1 ano e 5 meses sem receber risco de vida, adicional noturno, nem ticket de alimentação. E além disso, tiram 13 plantões por mês só. Recebem por 10. Olha esse detalhe. Vamos acompanhar essa história com a repórter Odineia Araújo. No mês passado, os trabalhadores da saúde contratados pelo governo do estado no início de 2020 se reuniram com a Secretaria de Saúde do Amazonas para definir o pagamento integral dos plantões, risco de vida e ticket alimentação. A secretaria ficou de encaminhar tudo ao governador Wilson Lima, mas nada andou. Os trabalhadores agora buscam o apoio dos deputados do Amazonas. Ontem eles estiveram na Assembleia Legislativa para pedir socorro. A presidente do Sindipriv, que é o Sindicato dos Trabalhadores de Serviço de Saúde do Amazonas, Graciete Mouzinho, disse que embora esses profissionais tenham direito, eles nunca receberam os benefícios. Desde quando eles foram contratados, já está com 1 ano e 5 meses, Até hoje não foi pago o risco de vida e nem o ticket de alimentação que esses trabalhadores merecem. Nós temos para mais de 2.000 profissionais sequelados do Covid. E esses profissionais não recebem nenhuma assistência. Estão afastados, deram entrada no INSS, mas a gente sabe que a fila está muito grande. E até agora esses profissionais não receberam o seu auxílio doença. De acordo com a presidente do Sindipriv, mesmo com as sequelas do Covid, os servidores precisaram voltar ao trabalho. Então é doente cuidando de doente. A enfermagem, ela está doente depois dessa primeira e segunda onda do Covid. E o que eu enfatizei ali é que eles cobrem do governador, porque foi uma lei, ela foi aprovada, são direitos que eles estão tirando. Nós não estamos ali cobrando nada que não seja de direito nosso. A gente só quer que cumpra o que está na lei. Quer dizer que nós podemos ir para lá, carregar o piano na costa, mesmo sem o nosso direito, e quando nós vamos cobrar se faz desentendido? Ainda conforme Graciete Mouzinho, os trabalhadores foram contratados com os mesmos benefícios
benefícios a que tinham direito quando eram terceirizados. Mais 1 ano e 5 meses se passaram e eles nunca receberam insalubridade, adicional noturno e um piso salarial digno. Eles ganhavam mais do que eles estão recebendo hoje. Né? E aí fizeram esse contrato colocando um valor de 1.721, dizendo eles que está incluso tudo isso, mas não está. Dentro da lei, nesse contrato, alguns artigos, fala do direito deles do risco de vida que nunca veio e desse ticket de alimentação. Então, se era para fazer um contrato igual quando ele era um terceirizado, então por que não estão pagando a insalubridade deles de 40%, que é do Covid, e o adicional noturno, que uns recebem, outros não, o seu vale transporte e seu vale alimentação? Além disso, segundo o Sindiprive, os trabalhadores recebem por 10 plantões, mas cada um dá 10 plantões ao mês. De acordo com o sindicato, somente em janeiro, 82 trabalhadores da saúde morreram de Covid-19 no Amazonas, ou seja, deram a vida deles por outras vidas. Tentamos saber com o governo do estado por que os trabalhadores da saúde não receberam os benefícios e quando serão pagos, mas até o fechamento dessa reportagem, eles não enviaram resposta. Odneia Araújo para o 18 horas. 18 horas. Entrevista do dia. Olha, neste mês o mundo todo entra na campanha Maio Amarelo, com a proposta de chamar a atenção da sociedade para o alto índice de mortes e feridos no trânsito. E aqui em Manaus, a Prefeitura lançou o projeto Mobilidade com Responsabilidade. Para falar mais sobre essa ação, vamos conversar com o diretor-presidente do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana, Paulo Henrique Martins. Muito boa noite, seja bem-vindo ao programa 18 horas, tudo bem? Tudo bem, Karine? Tudo bem, Caio? Uma boa noite. Boa noite. E boa noite a todos que estão nos ouvindo. Então, não é? Por que Manaus é uma das capitais campeãs em acidentes de trânsito? Manaus não chega a ser uma das campeãs. Manaus tem tido uma redução ao longo dos anos, quando você verifica o número de acidentes pela população, ou mesmo o número de acidentes pelo número de veículos. Acontece que Manaus é uma das maiores cidades do país e ela vai aparecer pela proporção, pelo número de automóveis, em números absolutos, vai aparecer esse número como sendo uma das maiores cidades com número de acidentes. A Prefeitura tem feito neste ano um trabalho voltado para a reestruturação da equipe do Instituto, da equipe que cuida da parte de educação, porque é muito importante que a equipe de educação esteja nas ruas sempre levando às pessoas aquela mensagem de responsabilidade, de respeito, uma vez que quem é responsável pelo trânsito são os condutores. E os condutores precisam participar desse processo para que a gente tenha uma diminuição do número de acidentes. Então, o nosso objetivo neste início de trabalho tem sido isso, uma reestruturação da equipe, para que a gente tenha campanhas efetivas e possa levar aos condutores uma mensagem de que o respeito e a responsabilidade é que podem mudar o comportamento no trânsito e tornar o trânsito mais seguro. O que o senhor falou aí de condutor, na sua opinião, no que o senhor tem observado, nós podemos afirmar que o condutor, o motorista, dirige mal aqui em Manaus? Porque é raro, né, a gente ver algum motorista dando seta, é bem omisso a seta. E também a velocidade, respeitando a velocidade máxima de 60 km no período urbano. Na sua opinião, como é realmente a atitude do condutor, do motorista aqui em Manaus? Eu tenho uma conclusão de que o processo que a cidade passou de crescimento foi muito rápido. Então, o que acontece com o motorista da cidade de Manaus? Ele era um motorista que estava acostumado a sair de casa, faltando 10 minutos, 15 minutos para o compromisso. E, ao mesmo tempo, ele marcava ao longo do dia 2, 3, 4, 5 compromissos. A cidade cresceu, o trânsito ficou mais congestionado, que é natural pelo tamanho da cidade, de modo que você precisa, hoje, o condutor precisa sair de casa com maior antecedência, precisa marcar menos compromissos ao longo do dia, é preciso mudar os hábitos para você conseguir sair com mais tempo, já considerando o tempo que você vai perder no trânsito. Então, o que a gente vê nas ruas
são muitos motoristas afobados, apressados, atrasados para os compromissos, e isso faz com que eles tomem muitas medidas inseguras no trânsito. É verdade que aqui existe um problema muito grande de não se dar sinal. Esse é um índice grande de multas feitas pelos agentes de trânsito. Você trocar de faixa, é comum o motorista trocar de faixa e não dar sinal. Mas aqui também existem outros hábitos comuns, que são hábitos errados, como, por exemplo, dirigir o veículo na faixa da esquerda. O veículo precisa sempre ser mantido na faixa da direita, para você deixar que a faixa da esquerda seja para os veículos mais rápidos. Então acaba que o motorista na faixa da esquerda dirige lento, o motorista que está atrás ultrapassa pela direita, já comete infração também, porque o outro está cometendo a infração de não manter o veículo lento à direita. E nessas manobras, muitas vezes, não se dá o sinal, não se dá a seta. Uma outra prática que a gente vê ao longo do dia no trânsito é que quando o motorista dá a seta, por exemplo, para trocar de faixa, o motorista do lado ele acelera e fecha o motorista que está trocando de faixa. Então muita gente diz para nós que trabalhamos no trânsito, eu não dou seta porque se der seta, ninguém me deixa trocar de faixa. Então veja que isso são hábitos que precisam ser mudados. Para haver essa mudança é preciso haver um processo longo de conscientização, que vai através de campanhas educativas e também de multas. Exato, e de educação, não é? E fala pra gente do projeto de mobilidade com responsabilidade, né? Do que consiste? Cada motorista é responsável pela segurança no trânsito. Nós estamos no Maio Amarelo, ele tem um foco essencial, que é o foco da segurança, da diminuição do número de acidentes. E a gente só diminui o número de acidentes quando se diminui a velocidade, se dirige com mais responsabilidade. Então é preciso que o motorista entenda que ele é responsável não só pela sua vida, mas pela vida dos demais que estão dentro do seu carro, do seu veículo, daqueles que estão nas calçadas, daqueles que estão nos outros veículos, do pedestre que está atravessando, do ciclista, do motociclista. Enfim, cada um tem uma parcela de responsabilidade. E é esse o foco desta campanha. O quanto que você é responsável no trânsito por você e pelos demais. Então, se você parar, pensar e dirigir com responsabilidade, pensando que você é responsável, tem a sua parcela de responsabilidade para que o trânsito seja seguro, a gente consegue, no final, e a gente tenha um trânsito mais seguro para todos. Então, cada um fazendo a sua parte, nós teremos segurança para todos. Essa é a ideia do trabalho desse mês, do trânsito com responsabilidade. O que o senhor falou é que multa é uma forma, né, de diminuir erros dos motoristas aí na condução dos seus veículos. Como é que está a fiscalização eletrônica aqui em Manaus e os radares? Tem poucos, né, os chamados corujinhas. Está faltando isso. Por quê? Nós não recebemos nenhum radar, não tem nenhum radar funcionando, e nós orientamos a nossa equipe de educação para fazer um trabalho, um levantamento dos pontos que são os pontos críticos, que tem altos índices de acidente, que tem avanços de sinais repetidos, para que a partir daí nós façamos o trabalho inicial para um estudo de radar, que é o estudo técnico. O estudo técnico ele é baseado no índice de acidente e também no índice de perigo de uma curva, enfim, do avanço de sinal. E em cima desse trabalho que está sendo montado, nós vamos definir uma estratégia para o monitoramento da cidade com radares de velocidade, equipamentos de avanço de sinal, parada sob faixa, também para a fiscalização da faixa do ônibus. Queremos ver se podemos implantar para verificação também de caminhões acima do peso, caminhões acima do comprimento, acima da altura. Enfim, nós queremos implementar um sistema de controle de vigilância de trânsito o mais moderno possível. A Prefeitura já está instalando os equipamentos de monitoramento, as câmeras de monitoramento. O prefeito tem uma preocupação muito grande com a questão da segurança, tanto no trânsito como no transporte. E esse sistema de monitoramento servirá tanto para o monitoramento do trânsito, como também para monitoramento de segurança.
E a partir dele, nós vamos ampliar a nossa vigilância e, posteriormente, a fiscalização eletrônica através de equipamentos do tipo radar, avanço de sinal e os demais equipamentos que estão sendo previstos. Agora, até uma curiosidade, quais são as principais multas aplicadas? O senhor saberia falar para a gente? Continua sendo a condução, né, aquele motorista flagrado sem a carteira de motorista? Olha, nós fazemos, por parte do município, uma fiscalização voltada para as multas de estacionamento, virada proibida. Então, são as multas voltadas para a circulação. E uma das multas que mais ocorrem, no maior índice, são aquelas multas de virada proibida. Por exemplo, ali no Boulevard, nós temos um cruzamento ali que é digamos assim, poderia dizer que é um dos cruzamentos de maior número de infração, que é aquele cruzamento próximo dos bancos, ali próximo do cemitério. O motorista faz uma virada à esquerda proibida. Ali é uma das... Naquela rua que dá na rua da feira, né? Exatamente. Então, essa infração de circulação, virada à esquerda, aquela de passar sobre faixa contínua, ali na rotatória do Coroado, a direita é livre para quem vem da André Araújo e segue para o lado da UFAM. Então tem uma faixa contínua, ali é uma circulação livre, de direita livre, mas não pode ser usado para acessar a rotatória. E aí o condutor entra na faixa da direita livre e cruza aquela faixa branca, entrando na rotatória no local proibido. Aquela é uma infração também recorrente na cidade de Manaus. E as infrações relativas a estacionamento, principalmente parada em fila dupla, em locais que não são permitidos, tanto parada quanto estacionamento em fila dupla. Essas são as infrações mais comuns. Aquela faixa azul ainda está valendo? Nós não estamos fazendo o controle da faixa azul, porque a Constantino Neri, ela vai passar por um processo agora de revitalização da sinalização para a inauguração do terminal T1. Com a inauguração do terminal T1, nós colocaremos em funcionamento também os terminais ali da Arena da Amazônia e o terminal lá do Santos Dumont. Okay. Então nós vamos ter todo um corredor de ônibus ali funcionando e a nossa expectativa, a determinação do prefeito, de que não tenha nenhum ônibus circulando do lado direito na Constantino Neri. Então todos os ônibus vão usar a faixa exclusiva do ônibus. A partir deste momento, nós faremos toda uma nova sinalização ali de faixa exclusiva para que nós tenhamos aí sim o controle efetivo daquela faixa. Isso será avisado para a população para que não use mais a faixa, porque a partir então, daquele momento lá ela vai ser exclusiva para o ônibus, uma vez que as duas faixas da direita estarão livres para os veículos pequenos, uma vez que não tem mais caminhões ali e também não terá mais ônibus na direita. Aí nós estaremos fazendo funcionar a faixa exclusiva dos ônibus e estaremos também fazendo a fiscalização da faixa. Ok, então muitíssimo obrigada pela sua participação conversando com a gente hoje aqui no programa 18 horas. Eu agradeço, a gente fica à disposição, o INMU está à disposição das pessoas, aqueles que tiverem contribuição com o trânsito, quiserem nos ajudar, nós estamos abertos a todas as contribuições. Eu agradeço por esse espaço, pedimos que as pessoas dirijam com calma, dirijam com cautela, que a gente possa ter bastante responsabilidade no trânsito, para que a gente possa diminuir os índices de acidente da cidade de Manaus. Tá ótimo, muitíssimo obrigado, uma ótima noite e bom trabalho. Obrigado. Conversamos com o diretor-presidente do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana, Paulo Henrique Martins. 6h44, boa noite. Você está ouvindo 18 horas. Polícia Federal cumpriu nesta quarta-feira 53 mandados de busca e apreensão no Amazonas e mais 3 estados, Pernambuco, São Paulo e Pará, além do Distrito Federal, para investigar os crimes de sonegação bilionária de impostos e direitos trabalhistas, lavagem de dinheiro e evasão de divisas. É a Operação Background. Aqui no Amazonas, o alvo é o Grupo João Santos, proprietário da empresa Cimentos Nassau. Mais de 240 agentes estão cumprindo as medidas judiciais que vão além dos mandados de busca e apreensão ao sequestro de bloqueio de bens e valores dos investigados. As ações tentam desarticular uma organização criminosa que sonegava tributos e direitos trabalhistas de centenas de empregados, causando um prejuízo aos cofres públicos e também
também aos trabalhadores. Carlão, segundo as investigações, esse prejuízo chega ao valor de 8 bilhões e 640 milhões de reais. Vamos conferir mais detalhes sobre essa operação agora na reportagem de Nathalie Moraes. A Polícia Federal realizou hoje a Operação Background, que investiga o grupo João Santos, dono da empresa Cimento Nassau, por uma série de crimes como sonegação de impostos e direitos trabalhistas, além de lavagem de dinheiro e evasão de divisas. Ao todo, são cumpridos 53 mandados de busca e apreensão, além do sequestro e bloqueio de bens e valores dos investigados aqui no estado. As ações tentam desarticular uma organização criminosa que omitia tributos e direitos trabalhistas de centenas de empregados, causando um prejuízo aos cofres públicos e aos trabalhadores no valor de 8,64 bilhões de reais. A investigação, que conta com o apoio da Receita Federal do Brasil e da Procuradoria Regional da Fazenda Nacional, apura a prática de crimes tributários, financeiros, de fraude, a execução contra a organização do trabalho, de organização criminosa e de lavagem de dinheiro por parte do Grupo Empresarial do Nordeste, com atuação em âmbito nacional. Segundo a Polícia Federal, os investigados se organizavam em um sofisticado esquema contábil financeiro para desviar o patrimônio das empresas do grupo, transferindo para seus sócios os famosos laranja, com a finalidade de ocultar os tributos e direitos trabalhistas dos seus empregados. Agora, a equipe de busca procura colher elementos de materialidade e indícios de autoria para recuperar o patrimônio desviado e ocultado pelos investigados. Além disso, os policiais federais buscam liquidar os créditos trabalhistas dos empregados do grupo empresarial, já que, devido à paralisação das atividades após o esvaziamento patrimonial criminoso, as empresas deixaram centenas de trabalhadores sem receber seus salários e os seus direitos trabalhistas. Nathalie Moraes para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. 6 horas 48 minutos em Manaus e daqui a pouco, cheia no estado. Em Manacapuru, pelo menos 12 bairros sofrem com as consequências da enchente dos rios Solimões, Meriti e Manacapuru. É o nosso assunto. Em instantes, vamos saber mais detalhes sobre esses detalhes aí da enchente, logo depois da segunda da playlist. Mix. Saber agora a previsão do tempo para amanhã. Amanhã é quinta-feira. Tempo e temperatura com Karime Leão. Previsão do tempo. Segundo informações do Climatempo, a previsão amanhã é de sol e aumento de nuvens de manhã, com pancadas de chuva à tarde e à noite. A mínima prevista é de 22 graus, a máxima pode chegar a 32 graus. As chances de chuva são de 67% e a umidade relativa do ar fica entre 61%, podendo chegar até a 97%. 6h52, boa noite. O Detran do Amazonas dispensa a licitação de quase 3 milhões de reais para comprar livros com conteúdo que está disponível na internet. O governo do Amazonas, por meio do Departamento de Estado de Trânsito, homologou no dia 29 de abril dispensa de licitação no valor de R$ 2.878.752 para a compra de 119.948 unidades de livros didáticos. E em nota, o Detran Amazonas disse que os livros vão ser empregados numa escola pública de trânsito que deve ser inaugurada ainda este ano, Karime. O governo do Amazonas alega exclusividade do título da obra, que chama Sou Legal, Educação para o Trânsito, da empresa Premium da Amazônia Limitada. Mas o conteúdo dos livros está disponível na internet. 18 horas. Em Manacapuru, na região metropolitana de Manaus, pelo menos 32 mil pessoas já sofrem com o impacto da enchente. A Defensoria Pública visitou municípios para levantar necessidades da população e vai indicar providências para o poder público. Pois é, Carlão, porque atualmente lá em Manacapuru, 12 bairros já sofrem com as consequências da enchente dos rios Solimões, Meriti e Manacapuru. A repórter Nathalie Moraes tem mais essas atualizações e traz pra gente agora. A
cama a poucos centímetros de uma água escura e com mau cheiro que Cleineide dos Santos vem passando as últimas noites, ao lado do marido e da filha de apenas 3 meses. Ela mora no bairro da Correnteza com a sogra e 5 cunhados no município de Manacapuru. A maioria dos imóveis já foram invadidos pelas águas por aqui. A dona de casa está entre as 32 mil pessoas afetadas pela cheia em Manacapuru. Segundo a prefeitura do município, atualmente 12 bairros sofrem com as consequências das enchentes dos rios Solimões, Miriti e Manacapuru. Segundo o prefeito do município, Beto D'Angelo, 30% da cidade já está no fundo. Nós sabemos que as cheias do rio todos os anos elas afetam nossos irmãos ribeirinhos e também da cidade. Manacapuru é uma cidade que foi construída de uma forma desordenada, né? Algumas áreas de invasão, a população sofre e a gente precisa dar a resposta. Segundo o defensor público geral, Ricardo Paiva, Manacapuru enfrenta atualmente uma grave situação de vulnerabilidade, com pessoas vivendo em condições subhumanas. O defensor sustentou que a defensoria fará recomendações tanto ao Estado quanto ao próprio município para minimizar os impactos do fenômeno na vida da população. Aqui em Manacapuru a gente percebe um efeito muito grande em relação aos produtores rurais, então precisa ter um olhar para as pessoas que estão ali na zona rural, para os nossos ribeirinhos que estão produzindo, as pessoas que querem voltar a produzir, então é importante que o Estado do Amazonas dê uma atenção a essas pessoas. Além disso, a gente percebe uma dificuldade de água potável, a gente percebe que alguns acessos também estão prejudicados e a ideia da Defensoria é construir um plano para fazer uma interlocução com o governo do Estado e permitir que o governo do Estado, ou cobrar, melhor dizendo, que o governo do Estado venha até o município e preste uma assistência à população, seja produtor rural, seja a população que está na área urbana, mas que foi atingida pela enchente, que precisa de água potável. Quanto mais os dias passam e a promessa de mais uma cheia recorde, a dona de casa Lenice Borges, que mora no centro de Manacapuru, vive dias de apreensão, já que cuida de uma criança especial e de uma idosa de 90 anos. Segundo ela, o maior desafio por aqui agora é transitar pelas pontes improvisadas. A dificuldade da gente transitar, né? Porque eu tenho que sair todo dia. Agora que eu não tenho saído, mas a enchente só traz prejuízo, né? Por exemplo, olha, aqui agora eu tenho que passar por cima da ponte correndo o risco de cair. A Defensoria Pública expediu recomendação para as prefeituras dos municípios de Boca do Acre, Pauini, Lábrea, Canutama, Tapauá, Beruri, Guajará, Ipixuna, Envira, Eirunepé, Itamaraty, Carauari e Manacapuru, para que estes municípios adotem medidas de enfrentamento para as cheias. O trabalho deve ser feito com a implantação de um plano de contingência com ações a curto prazo. Nathalie Moraes para o 18 horas. 18 horas. Na semana passada nós falamos aqui no 18 horas sobre a retirada de um projeto da empresa LG da pauta de reunião da SUFRAMA, inclusive com entrevista e tudo. O projeto foi retirado pelo secretário de Competitividade, Emprego e Produtividade do Ministério da Economia, Carlos da Costa, que presidiu a reunião. Pois é, Carlão, detalhe que o projeto da empresa LG previa o investimento de 325 milhões de reais, além de empregos diretos e indiretos. E é claro que a atitude do secretário gerou manifestações de representantes da indústria e também de políticos que consideraram a ação mais um golpe ao modelo Zona Franca de Manaus. E nesta terça-feira, a OAB Amazonas emitiu uma nota repudiando a retirada desse projeto da pauta do Conselho de Administração da SUFRAMA e considerou um risco à segurança jurídica do país e ao modelo Zona Franca. Vamos conferir os detalhes agora na reportagem de Júlia Gomes. A Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional Amazonas, por meio da Comissão da Zona Franca de Manaus, repudiou na última terça-feira a retirada do projeto de diversificação da empresa LG da pauta de reunião do Conselho de Administração da SUFRAMA. O projeto foi retirado pelo presidente do Conselho e secretário de Competitividade, Emprego e Produtividade do Ministério da Economia, Carlos da Costa. De acordo com a nota, a OAB Amazonas lamenta e repudia o comportamento do secretário Carlos da Costa, que, para a ordem, agiu em completo desacordo com a manifestação das instâncias técnicas da autarquia, que gerencia o modelo Zona Franca de Manaus.
A nota reforça ainda que nunca na história do Conselho de Administração da SUFRAMA uma proposta foi retirada de pauta de forma tão assodada e com argumentos baseados em sofismas sem embasamentos técnicos. A palavra assodada quer dizer de forma apressada ou precipitada. Já sofisma trata-se de um argumento enganador. Para a presidente da Comissão da Zona Franca de Manaus, da OAB Amazonas, Gina Moraes, a atitude do secretário do Ministério da Economia representa uma afronta ao modelo Zona Franca de Manaus e ao estado do Amazonas, além de afetar a segurança jurídica do país. Numa afronta ao modelo Zona Franca de Manaus, tirou de pauta um projeto extremamente importante para o desenvolvimento da reunião, com argumentos falhos, já que os bens produzidos, os bens que seriam produzidos pela LG, fazem jus aos incentivos fiscais em todo o território nacional. E isso não foi observado. Então, é necessário que a Ordem dos Advogados do Brasil se mantenha vigilante em proteção ao direito do Estado, da Constituição, dos cidadãos, dos investidores e, principalmente, que se mantenha vigilante quanto à segurança jurídica. Porque um país que não respeita a segurança jurídica é um país que não tem credibilidade em canto nenhum do mundo. O projeto técnico-econômico apresentado pela LG pediu autorização do Conselho para produzir microcomputadores e monitores de vídeo com previsão de investimento de 325 milhões de reais e a expectativa de geração de 68 novos postos de trabalho. Motivo pelo qual o projeto foi retirado da pauta pelo secretário Carlos da Costa, que considerou um alto valor de investimento público para pouca geração de emprego. A retirada do projeto da pauta contraria o parecer prévio pela aprovação dos técnicos da SUFRAMA e da própria reunião prévia do Conselho. Júlia Gomes para 18 horas. 18 horas. Agora em Manaus, 7 horas em ponto, seguimos direto para o editorial 18 horas. Editorial 18 horas. O governador do Amazonas, Wilson Lima, anunciou que pretende lançar um auxílio permanente de R$150 para famílias pobres de Manaus. O projeto é para 300 mil famílias. O valor do auxílio é quase a metade do da cesta básica da Comissão de Defesa do Consumidor da Assembleia de R$ 263,98. A criação do auxílio recebeu o apoio até da oposição hoje, mas também recebeu críticas pelo valor muito baixo. Mesmo em plena pandemia, a arrecadação do Estado vem batendo recordes históricos. A gestão de Wilson Lima é a que mais teve dinheiro em toda a história do Amazonas desde o primeiro ano e deve muito ao povo do Amazonas, levando em consideração os escândalos de corrupção e criticada gestão da pandemia. Portanto, reivindicar um valor mais justo para o auxílio dos mais pobres em um momento de crise como o que enfrentamos agora é razoável. É aguardar se o governador vai atender ao pedido e conceder um auxílio de R$300 ou se vai manter apenas a metade. 18 horas. 72 Carime, quem vai para o circo? Os nossos convidados pelo aplicativo Mano são Susan Batista da Silva e Carlos Eduardo Pereira. Buscar aqui na Rádio Mix em horário comercial os convites. Cada um ganhou um par de convites para conferir o espetáculo do circo Marcos Frota. 72 Carime, boa noite. Um beijo, obrigada pela companhia. Até amanhã. Amanhã, a partir das 6 horas da tarde, estaremos de volta com você para mais uma edição do 18 Horas. Você ouviu 18 horas. As notícias do Brasil e do mundo. De volta amanhã.